conhecimento sobre a fé católica. Putz, estou lascado. Você sabia que quando nós rezamos o Pai Nosso que estais nos céus, o céu que a gente fala não é o céu que a gente vê quando a gente olha para o alto? Você sabe o significado do termo católica quando a gente reza o credo? Creio na Santa Igreja Católica. E não me vem com esse papo só de universal, porque universal você já sabe o que é, né? Eu não estou suportando mais. Como é que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, se a Bíblia fala que Jesus teve irmãos? Essa você sabe responder, não sabe? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Olha, se você não consegue responder com segurança as perguntas tão básicas da nossa fé, é porque tá faltando uma coisa. Tá faltando formação. E sabe onde você encontra a resposta para todas essas perguntas e muito mais? Você encontra aqui, ó, no amarelinho. Se você nunca leu o catecismo, ou já leu e teve dificuldade de entender, ou até lê com frequência, mas acha que pode aprofundar ainda mais, eu tenho um convite para você. Nos dias 11, 12 e 13 de março, nós vamos fazer a nossa jornada da formação católica. Lá, a gente vai se aprofundar nesse cara aqui, ó, no amarelinho, e aprender tudo o que você precisa para ser um católico de verdade, como a igreja ensina, como Deus espera de cada um de nós. Se prepara, porque vai ser uma jornada sem volta. Tá pronto? E aí, meus queridos, estamos começando mais um Pergunte ao Catequista nesta delícia de canal, mas hoje gravado, né, mano? Hoje gravado porque estamos tendo Jornada da Formação Católica e nós precisamos focar nas aulas à noite. Então o que a gente fez? Para ninguém ficar sem aula, a gente gravou elas para vocês terem as aulas e de noite é pancadaria de conteúdo, meu querido. Hoje à noite vocês estão desentendendo. Então se você não tá sabendo o que tá acontecendo, hoje é o terceiro dia da Jornada da Formação Católica, vai ser hoje às 8 horas da noite. Se eu fosse você, não perdia por nada nessa vida, pelo amor de Deus, tá? Hoje é o grande dia, você tem que estar lá com a gente, tá bom? Inclusive, tem até mudança no Santa Zoeira, né? Santa Zoeira vai ser sexta, vai ser amanhã. Amanhã vai ter Santa Zoeira, então, ao invés de hoje, por conta da Jornada da Formação Católica. Vocês sabem que quando tem Jornada da Formação Católica aqui no Santa Carona, é uma semana especial, então até a nossa programação muda um pouco, porque é um grande momento aqui do nosso canal, então você não pode perder, não pode deixar de estar com a gente nesse momento, tá bom? Então vai ser hoje às 8 horas da noite, vai lá, participa, vem de cabeça, vem de coração aberto, traz seu caderninho, chama seus amigos para estudar com a gente, beleza? Vamos lá? Vamos começar, mano, bondes! Hoje você tá de folga, né, cara? Porque não tem chat. Aí você... Tô aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Eu deixei meu microfone ligado aqui, mas só pra cumprir... Tabela. É, o regulamento mesmo, entendeu? Não sei se vai precisar, não. Já tá na terceira gravação do dia, já não tá nem entendendo mais, né? Se é o tem mais Guilherme uma. ou se é o Neiva que tá aqui na frente. Ainda tem mais uma. Tem mais um. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Deus cuida de nós. Nós rala, o pessoal fica pensando, vou criar página no Instagram, vida mansa. Vai nessa. Vamos lá. Tem uma cacetada de perguntas aqui. Eu tenho basicamente, acho que 21 perguntas aqui. Não vou responder todas, vamos ver como é que vai se desenvolvendo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Pergunta boa, Bundes. Essa aqui, cara, todo mundo já passou uma vez na vida. Como ler o Antigo Testamento sem sentir medo das punições de Deus ao povo de Israel? Caraca! Se você lê o Antigo Testamento, né, a gente tem a impressão de que Deus é um tanto sanguinário, né? Parece que o Deus do Antigo Testamento é uma coisa e do Novo Testamento é outra coisa. Porém, Deus não mudou, mas uma coisa aconteceu no meio desse caminho. Deixa eu voltar aqui no silencioso aqui, né? O que foi que aconteceu, gente? Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, se encarnou e redimiu a humanidade. Então entenda uma coisa, quando nós estamos falando do Antigo Testamento, você está vendo uma época onde há um período de inimizade entre o homem e Deus. E aí essa relação atribulada vai sendo marcada por momentos de amizade, que a gente chama de alianças, né? Então Deus faz uma aliança com Noé,
E aí, nesse processo todo do Antigo Testamento, ainda não há uma remissão dos pecados da humanidade. Então a humanidade continua chagada desses pecados. Por conta disso, nós temos um Deus um tanto mais, sabe, é uma relação meio tensa. O Antigo Testamento ele é tenso nesse sentido, porque é uma relação conturbada. Não existe ali ainda a remissão dos pecados que vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois então, quando Jesus vem, ele vem realizar todas as leis. E ele realiza todas as leis, por quê? Porque ele consegue redimir a humanidade. Então o homem não precisava mais fazer aqueles atos de expiação do Antigo Testamento. Não porque esses atos de expiação não são mais necessários, mas é porque Jesus em si mesmo já expia toda a humanidade. Então não é que Jesus veio abolir a lei, muito pelo contrário, ele veio reforçá-la, mas nele mesmo, tá? Por esse motivo, nós não podemos ler o Antigo Testamento, né, como se nós vivêssemos naquela circunstância. Nós não somos um povo diferente do Antigo Testamento. Não. O povo do Antigo Testamento é o povo que deu origem a nós. Tá? Aquela lá é a nossa história contada. Entretanto, nós não vivemos mais nas condições do povo do Antigo Testamento. É diferente. Tá? É como se nós tivéssemos um povo que vivia na escravidão e hoje nós somos um povo liberto. Só que na escravidão do pecado, hoje nós somos libertos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Entendeu? Então é o mesmo povo. Aquela é a nossa história, mas nós já não somos mais daquele jeito. Não porque nós mudamos, mas porque Deus nos dá a possibilidade da santidade. Isso que eu acabei de fazer com vocês, que é pegar o Antigo Testamento e ler o Antigo Testamento em vista do Novo, né? Então o Antigo Testamento está todo em função do Novo Testamento e dos Evangelhos, tem um nome na teologia, a gente chama de leitura tipológica da Sagrada Escritura. Então a leitura tipológica é você pegar o Antigo Testamento e lê-lo de forma cristocêntrica. Tudo é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus. Tudo é uma antecipação das glórias e das graças que nós vamos ter com nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu aqui a questão? Então, nós não podemos cometer esse erro, tá? De achar que nós vivemos na mesma condição do Antigo Testamento, porque, obviamente, acreditar nisso é desconsiderar Jesus Cristo. Então, você não vira católico, você vira judeu. Entendeu? Mas nós também não podemos nos separar do povo do Antigo Testamento, porque aquela é a nossa história, né? O povo que Deus está salvando somos nós. Então, nós estamos na mesma história, mas nós já não somos mais daquele jeito. Não vivemos mais naquelas condições, tá bom? Então lembrem-se disso. Sempre que você olhar o Antigo Testamento e vir aquele medo das punições do Deus do tempo de Israel, lembra de Jesus Cristo na cruz. Lembre de Jesus na cruz. E lembra do que ele fez por nós. Lembra do que ele fez. Isso vai ser muito importante. Alright? Mano Bondes, sem perguntas, né? Pô, acredita que ninguém me mandou nada até agora? Então vamos lá, cara, vamos continuar. Olha, chegou uma pergunta aqui. Tudo o que os santos falaram é verdade? Tudo o que os santos disseram é verdade? Isso é um erro muito comum entre os católicos. Muito comum. De pegar uma fala de santo e colocá-la no mesmo patamar do magistério da igreja. Então, se um santo disse, isso tem a mesma importância ou mais do que um documento da igreja. É um documento magisterial do Papa Francisco. E não é assim que funciona. Nós temos a hierarquia das verdades da fé. E essa hierarquia das verdades da fé, ela elenca uma série de fatores, tá? É como se a gente pegasse o que tem mais peso na hora da gente entender a fé. Então você tem os textos da patrística, você tem os textos magisteriais, você tem a Sagrada Escritura, sabe? Você tem os textos dos santos, o texto dos comentadores teológicos, né? É uma lista imensa, né? E os santos estão muito lá embaixo nessa lista, muito lá embaixo. Por quê? Porque os santos, eles são santos, mas não são infalíveis. Infalíveis. E é isso que eu quero que você entenda, e para isso eu vou dar um exemplo de São Paulo.
São Paulo, que nós conhecemos ele na Sagrada Escritura, né? A primeira vez que ele aparece, ele está como Saulo. Ele é um perseguidor de cristãos. E ele é um perseguidor de cristãos ferrenho demais. Você conhece a história de São Paulo. Até que chega o momento que ele estava a caminho de Damasco. E aí ele tem a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo e se converte. Pergunta que eu te faço. Depois que São Paulo vê Nosso Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, ele se torna São Paulo? Se torna, Bundes? Caminho aqui. Saulo está indo a caminho de Damasco. Uhum. E aí ele se converte. Do momento em que ele levanta e termina o caminho, no momento que ele se converteu, ele se tornou São Paulo? Tem pegadinha. Você percebeu, né? É. Tem pegadinha. Não, gente. Ele não se torna São Paulo. Ele se torna Paulo. Você, que conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, você se tornou santo a partir do momento que você se converteu? Não. Né? Você ainda está no processo de conversão diária, nas lutas e batalhas diárias. Isso significa que não é porque algum santo conheceu Jesus, que depois daquele momento que ele conheceu Jesus, tudo que ele viveu é puramente santo. Não! Ainda tem umas sujeirinhas. O processo de santidade ele vai acontecendo na vida da pessoa. É um processo gradual. Entendeu? Porque se tudo que São Paulo escreveu, só pelo fato dele estar na igreja, fosse certo, é claro que aqui eu estou desconsiderando o que está na escritura, tá, gente? Por favor, eu sei que São Paulo tem os textos da escritura, então os textos da escritura a gente ignora. Imagina que São Paulo tem escrito uma carta que não foi para a Bíblia, tá? Ele pode ser tido como um texto ferrenhamente verdadeiro? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou tirando os textos da Bíblia, entende? Então você vai ter santos que cometem erros. Os santos cometem erros. Por exemplo, Santa Faustina, ela tem uma... E, por favor, gente, os fãs de Santa Faustina, não é pra ficar me xingando aqui, gente, não, tá? Eu gosto demais de Santa Faustina, eu tenho um carinho gigante por ela, tá? Vamos ter maturidade teológica. Santa Faustina vira e fala que o atributo mais perfeito de Deus é a misericórdia. Bonita essa frase, né? Mas tá errada. Essa frase tá errada. Porque Deus é infinitamente perfeito. Perfeitamente perfeito. Então, teologicamente, gente falando, todos os atributos de Deus são perfeitos. E igualmente perfeitos. Então não tem como a misericórdia ser o atributo mais perfeito em relação aos demais. Porque tudo em Deus é igualmente perfeito, que é infinitamente perfeito. Então Santa Faustina comete um equívoco teológico. Que, se eu não me engano, está no diário dela. Vamos além. Hoje é o dia de caçar confusão com os outros. Santo Tomás de Aquino foi contra a Imaculada Conceição. Alguns falaram assim, tá no cantinho. Santo Tomás de Aquino foi contra a Imaculada Conceição. É claro que não era um dogma na época, né? E por não ser dogma, ele não cometeu um pecado nem nada, tá? Mas ele se equivocou, teologicamente. Cara, Santo Tomás de Aquino se equivocou teologicamente. Percebe o peso da frase que eu tô falando? Você quer um outro exemplo? Santo Tomás de Aquino também, vou dar um segundo erro de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele acreditava que a animação do ser, vou explicar o que é a animação do ser, é quando Deus coloca na gente uma alma, tá? Quando que Deus coloca na gente uma alma? A gente chama de animação, tá? É o termo correto, teologicamente. É quando a alma é infundida na pessoa, certo? Em que momento isso acontece? Santo Tomás de Aquino vai dizer que a alma só é infundida no ser, a animação acontece,
somente alguns meses depois da fecundação. Inclusive, eu já vi feminista utilizando esse argumento para defender o aborto. Aí eu te pergunto, a citação da feminista tá errada? Não. Santo Tomás de fato falou isso. Quem que tá errado? Santo Tomás. Percebeu o problema disso aqui? Gente, não tô reduzindo nenhuma vírgula da magnanimidade, do tamanho, do colosso que é Santo Tomás de Aquino, gente. Eu tô ilustrando um ponto. Os santos falham. Os santos erram. Eles dão escorregada, eles se equivocam. Por isso que a gente não pode pegar uma frase de santo e trazer ela como se ela fosse, pá, mas santo falou! Não, gente, não, filho. O santo falou não é argumento de nada. E aí vem a minha crítica, né? Se o santo disse não é argumento teológico, imagina só o exorcista. Exorcistas dizem que, imagina, pra você ver, o nível da discussão que é na internet, né? Então, teologicamente, as frases de santos só são levadas em consideração se elas são endossadas pelo magistério da igreja, tá? Então, só é se for endossado pelo magistério da igreja. Ponto final. Então, não adianta a gente tem que parar com essa bobeira, sabe? De achar que por o fato de um santo ser canonizado, cada vírgula do que ele disse é canonizável, como se fosse a própria revelação divina escrita em evangelho, né? Então, a fala de um santo é um novo evangelho quase. Para com isso. Para com isso. Santos erram, tá? E se santos erram na hora de escrever, imagina quem não é santo. Imagina. Entende? Então, quando você pega aí uma frase de alguém que você gosta muito, que não é santo, e pega ali, fulano falou, aqui, ó, isso. É a verdade, tá falando, o fulano disse, entende? Sei lá, vou pegar um caso, aquele Cardeal Caetano, todo mundo fala, os trad gosta aí, né? O Cardeal Caetano falou! O Cardeal Caetano foi um cara incrível, tá? Fenomenal, maravilhoso. Eu só dei um exemplo aqui ilustrativo. Então a gente não pode canonizar tudo que os santos falam, tá? Então eu vou descartar tudo. Pô, mas aí, pelo amor de Deus, né, filho? Cadê o raio da temperança nesse coração? Não, cada um falou que não é pra ouvir o santo. Não falei isso, tá? Não falei isso. Tá? Bota aí o que eu disse. Eu disse é que nós não podemos canonizar 100% do que os santos falam, mas é óbvio que os escritos dos santos são de uma riqueza inestimável para a igreja. Inestimável para a igreja. Tá bom? Guilherme, mas como é que eu vou saber o que o santo falou que é verdade e o que não é verdade? Vai ter que estudar. Não tem jeito. Não tem jeitinho. Tem que estudar, filho. Tem que estudar. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Entendeu? Estudar. É isso. Conviva com isso. Tá joia? Podemos ir, mano Bondes? Podemos, mas só para ajudar o pessoal a pensar aí é lembrar que a igreja que dá status de santos aos santos e não os santos que faz a igreja mais santa, né? Exatamente. Por favor, é exatamente isso. Bora lá? Vamos lá. Gente, hambúrguer vegetariano na sexta-feira, pode? Essa pergunta eu gosto demais. Vou estender para outros pontos, né? Caldo quinoa sabor carne, pode? Cup noodles sabor carne, pode? O pessoal fica desesperado, né? Nisso daí, como é que faz? Não, mas a tia lá serviu carne e a colher tava suja de carne, e aí eu botei no arroz, quebrei o... Gente... Fariseus! Seus fariseus! Vocês param de ser assim. Vamos explicar aqui para você entender o que é que quebra ou não o jejum, tá bom? Vamos lá. Vou dar um exemplo do hambúrguer.
que aí você pode aplicar para os demais, tá bom? A abstinência de carne, ela é um exercício espiritual de treino da sua volição, da sua vontade, o seu apetite, o seu desejo, entende? Nós temos 3 tipos de libidos: amande, possidende e dominande. Amande é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Comida, sexo. Ah, Guilherme, mas precisa de sexo para viver? Precisa, tá? Se o ser humano parar de fazer, a gente entra em extinção, tá bom? Não precisa. Possidende, que é ter coisa, eu quero riqueza, eu quero carro, eu quero, sabe, eu quero ter jatinhos. E dominante, que é o poder, né? Eu quero mandar, eu quero, sabe, ter influência, eu quero ser, entende? E isso tudo nós precisamos treinar para não nos entregar a essas concupiscências, né? Então, para não cair nessas concupiscências, nós temos alguns exercícios de virtude que a gente pode fazer. Então, se o seu problema é uma libido amande, né? Então você vai viver a castidade. Se o seu problema é o possidende, então talvez você deva viver a pobreza. Se o seu é o dominante, talvez seja interessante exercitar a obediência. Percebeu que eu estou falando de pobreza, obediência e castidade com os valores evangélicos? Então vamos lá. Vamos pegar agora a libido amande, porque é a parte da comida, estou falando de hambúrguer, né? Então eu fiz uma penitência de comer carne. Isso significa que eu preciso treinar a minha vontade sobre o objeto carne. Grava o que eu estou falando. Treinar a minha vontade sobre o objeto carne. O problema não é a carne em si, mas é se o consumo daquilo vai saciar o teu desejo de comer carne. Sacou? Então vamos lá. Imagina só que você vai comer esse hambúrguer vegetariano, né? Na sexta-feira. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Hambúrgueres vegetarianos são horríveis. Desculpa, gente. Alguém tem que falar. Para de chamar aquilo de carne. Aquilo é horroroso. Vocês não comem hambúrguer de soja. Aí eu te pergunto. Comer esse hambúrguer vai saciar a tua vontade de comer carne? Vai. Então você não deve comer. Mesmo que seja hambúrguer vegetariano. Se você pegar o arroz, jogar o caldinho da carne ali no arroz, entende? Faz aquele arroz meio sujinho de carne ali. Vai saciar a sua vontade de comer carne? Vai. Então você não pode fazer. Botar caldo quinó, sabor carne, no arroz, vai te fazer ter vontade de comer carne? Vai. Então você não deve comer. Mesmo que não seja carne. Não, Guilherme, esse caldo quinó aí não me mata a vontade de comer carne, não. Então você pode. Percebeu? Ah, esse hambúrguer vegetariano tem gosto de nada. Então você pode. Esse é o problema. O negócio não é você ter a carne ou não ter a carne, porque pode ser que você coma um negócio, um caldinho de carne, não mata a vontade de comer carne, entendeu? Então não vai ser o sujo da colher que vai estragar a sua penitência. Mas pode ser que comer um hambúrguer vegetariano mate sua vontade de comer carne. Então, mesmo que seja vegetariano, você está quebrando sua quaresma. Fez sentido para vocês? Então para de olhar para o objeto da coisa. A penitência é algo espiritual, gente. Não é no objeto do negócio. Larga de ser materialista. A penitência acontece na alma. Ela acontece no coração. Então se você... E você sabe, filho. Você sabe. Ah, eu não tô comendo carne. E aí o K2 falou que não tem problema jogar o caldinho aqui. Safado vagabundo. Você sabe que você tá passando a perna na sua quaresma. Para de se enganar, filho. Para de ser demônio de si mesmo. Você sabe, seja honesto, bate no peito. Tô jogando esse caldinho aqui porque eu gosto de sentir o cheirinho da carne ali. E eu tô sendo safado, vagabundo. E aí, então para de fazer isso. Porque as pessoas... O que eu vejo muitas pessoas fazendo? Elas querem terceirizar a responsabilidade da sua própria vida.
Entende? Então, mas foi o K2 que diz. Que se exploda o K2. É você que tá fazendo a quaresma. É você que vai queimar no quinto dos infernos se não treinar essa porcaria, essa vontade sua. Entendeu? Deus vai conjugar você. Deus vai olhar o teu coração. Então, o meu objetivo é te ensinar o que é o correto. E você não tem que parar de ficar usando isso aí pra ficar dando joguinho, jeitinho brasileiro aqui, ó. Mas o K2 disse, então, que... Mano, no final das contas, você acha que eu vou estar lá no seu juízo final pra te defender? Não vou, irmão. Então para de dar tumé, a responsabilidade é sua, saca? Então se você percebeu que você tá começando a agir na malandragem, para. Leva Deus a sério, mano. Para de ficar dando tumé no Senhor. O Senhor... Ninguém engana Deus. Então para. Seja honesto, seja verdadeiro com você. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Seja verdadeiro com você mesmo para que você se liberte dos seus pecados. Para de mentir para você mesmo. Tá bom? Então, hambúrguer vegetariano na sexta-feira? Pode? Depende. Se você se sente satisfeito de comer carne, comendo esse projeto fajuto de carne, tudo bem. Aí você não pode. Não pode, não. Entendeu? Se você se sente bem comendo essa aberração da indústria alimentícia, tudo bem. Tranquilo. Nossa, eu tô lavando a alma aqui com hambúrguer vegetariano agora. Meu Deus do céu. Mas faça isso, pelo Pelo amor de Deus. Se você acha que você tá matando sua vontade de comer carne, então não come. Não pode, mesmo que não seja carne. Sacou? E aqui vai a minha dica. Se você acha que isso aí não mata a sua vontade de comer carne, então não come, porque é bem ruim também. Exatamente. No caso do hambúrguer vegetariano, não coma. Não coma. Entendeu? Não coma. Só isso. Sabe o que eu fiquei pensando esses dias, ô K2? Que esses 50 tons de cinza que existem entre o preto e o branco que o pessoal coloca, né? Ou é tudo preto ou é tudo branco, mas existem esses tons de cinza aí no meio. É justamente viver as virtudes cardeais, né? Que você fortalece o seu físico para fazer com que o seu espiritual viva bem as virtudes teologais, sabe? Exato. Então, se você perceber que surgiu alguma dúvida, aí você coloca em prática as virtudes cardeais. Coloca, é prudente eu comer? E como que eu vou fazer esse julgamento? Através da temperança. E se não for prudente eu comer, que eu seja forte em não comer, entendeu? Você vai encaixando aí e fica tudo mais fácil. Você tem que acostumar a assumir a responsabilidade da sua vida na fé. Entende? E aí, quando você faz isso, você começa a raciocinar sobre os seus atos, começa a raciocinar sobre as suas coisas. Entende? Chama a responsa pra si mesmo. Entendeu? Ao invés de ficar terceirizando isso daí e ficar num rigorismo sem besta, sabe? Que aí, não, mas tá escrito aqui, ó, não, mas fulano disse, né? Não interessa, cara, a fé é sua. Estuda ela e aplica ela pra você. Por isso que eu falo tanto da importância de você estudar por conta própria. Por isso que eu falo tanto da jornada da formação católica. Pra você aprender a estudar por conta própria, filho. Pra você poder ser, entende? Você assumir as rédeas. Sabe o que é um bar mitzvah? Eu sei. Bar mitzvah é aquela do Senhor Vale, né? Sim. Mas o melhor é quando vamos pra baleia. Oh, 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 eu sou o Senhor Vale. Oh, oh, e esse é o meu bar mitzvah. O que raios é um bar mitzvah? O bar mitzvah é uma festa judaica que mostra que aquela criança se tornou um rapaz. E agora ele é responsável pela própria fé. Entendeu? É quando o pai vira para Deus, apresenta o menino e fala, a partir de hoje, not my problema. Entendeu? É ele que se vira, entendeu? Eu vejo que tem muito católico assim. Fica jogando a responsabilidade da própria fé pros outros. Não, assume pra si, filho. Pá, é isso. Entendeu? Então é isso. E a jornada da formação católica te ajuda muito nisso. Exatamente. E se você não viu os últimos 2 dias, não tem problema. Assista hoje e Vai depois hoje. assiste as outras aulas. Pra você aprender a estudar por conta própria. Pra você conseguir assumir as rédeas da sua vida na fé. Entendeu? Vamos lá. Católicos podem ter adereços em casa para dar sorte, até onde ter pode ser pecado.
Tá bom. Vamos lá. Adereços para ter sorte. Todos eles vão ser pecado. Todos. Ah, eu vou pendurar isso aqui porque vai me dar proteção. E eu ainda vou além. Ainda vou além. Vou colocar uma medalha de São Bento aqui porque vai me proteger. Não vai. Não tem magia naquele negócio. Se você usa como um sacramental, sim, você pode atrair bênçãos, sim, você pode... Mas não pense que aquele objeto é mágico. Entende? Então, quando a gente usa filtro dos sonhos, aquele... Qual que é o nome daquele negócio azul? Que é uma bolinha azul assim. Deixa eu... Você pesquisa aí pra mim o nome desse negócio? Olho grego é o nome disso? Isso, aquele olho grego lá e tal. Gente, isso aí é superstição. E o que é superstição? É o superstitio, que é aquilo que sobra. De onde vem essa palavra? Eu acho que é bom contar para vocês. Quando o cristianismo surge, o mundo inteiro era pagão. Né? Então você tinha gentios e judeus. Os gentios eram o que a gente chama de pagãos, né? E eles tinham crenças muito próprias. E aí o que acontecia? A igreja evangelizava esses povos, esse povo se convertia, só que mesmo depois de convertido, eles continuavam com práticas um tanto pagãs. Essas coisas que sobravam da fé antiga, né, que eles traziam, é chamado de superstitio. Ou seja, a pessoa se converteu à igreja católica, mas ainda sobrou um pouquinho ali de paganismo no coração dela. Por quê? Na Escandinávia, tinham católicos que eram católicos, iam na missa. Mas quando acontecia alguma coisa de ruim, eles iam nas árvores e batiam para poder expulsar os maus olhados, né? Batia na madeira, isso aqui é superstição. Superstitio. Sobrou do paganismo isso daqui. Entende? Não vou entrar com o pé direito. Não, vou pendurar um olho grego aqui. Eu vou colocar um filtro dos sonhos. É superstição. Tudo isso é superstição. E é paganismo. Se isso é paganismo, é uma superstição, significa que eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu estou ferindo o primeiro mandamento. É pecado mortal. Então, católicos podem ter adereço para ter sorte? Não, não podem. Para ter sorte, não. Vou andar com um pé de coelho no meu chaveiro, né? Sabe? Essas coisas são superstição. E por ser superstição, nós não podemos aderir a elas, tá? Porque isso é um pecado grave que a gente comete contra o primeiro mandamento. Então, guardem isso, tá? E lembrem-se, tem gente que ainda faz pior. Dá um caráter supersticioso para itens católicos, né? Para itens católicos. Então, eu vejo muito esse pessoal aí. Teve uma época que o pessoal pendurava terço no pescoço ali, que é para me proteger das más energias. Não, pô. O terço só faz sentido se você rezar, filho. Se você não rezou, ele não serve para mais nada. Se você pendurar um terço na sua porta, ele vai te proteger? Não vai não, filho. Você tem que rezar ele. Aí eu vou abrir uma Bíblia, botar em cima da mesa no Salmo 23. Olha que lindo. Você já leu? Não, nunca li. Meu querido. Você tá achando que aquela Bíblia sozinha vai fazer o quê? Entendeu? Que ela solta vibrações pra sala. Não, larga de ser bocó, né? Não existe isso. Entende? Então para com isso, tá? Pegar a imagem de santo, colocar dentro de copo d'água pra casar, né? Além de encalhada, é supersticiosa, né, filha? Não, pelo amor de Deus, converte, né? Então, ó, pelo menos que seja encalhada mais santa, tá? Pelo menos isso. Tá bom? Vamos lá. É tão ruim virar pra você, Bundes, e perguntar se tem... Se tem pergunta e não tem? É. Eu também acho, porra. Eu também acho. Eu tenho só um problema. Ah. Como eu não tô no horário regular, e eu não olhei que horas que eu comecei, eu não sei quanto tempo falta. Ah, não. Falta um tempinho ainda. Falta mais... Não, eu sei que falta um tempinho, mas quanto tempo? Só pra poder ter uma noção ali. Falta 30 minutos. 30 minutos? É. Ah, não, beleza. Então dá pra ter uma noção ali. 35 minutos. Pra falar a verdade. Você tá com a gravação aí, né? É. Já foi quanto tempo? Foi 36 agora.
Olha, rapaz. 36. Mais 35 em 10. Ah, não, maravilha, maravilha. Entendi. Fechou. Top demais. Vamos lá. Agora eu sei onde é que eu tô. Agora... Só pra lembrar você que eu tenho mais uma gravação e você tem mais 2 filmagens. Deus me cuida de mim, na sombra das asas dele. Essa aqui é uma pergunta daquelas. Francisco é verdadeiro? Ele tem soltado heresias a rodo. Já respondi isso aqui uma vez, né? Inclusive já saiu até o corte. Né? O que o Papa precisaria fazer para deixar de ser legítimo, né? Nada. Não tem nada que ele possa fazer que faz ele fazer ser legítimo. Porque as pessoas não entenderam quem é o Papa, né? Não sabem o poder que é ser um Papa. Paciência. Mas aqui eu peguei essa pergunta por conta do seguinte. Que heresia? Ele falou aquele dia lá, que não sei o quê. Deixa eu te contar um negócio. Essas pessoas que falam que Francisco soltou uma heresia, eles não sabem nem o que é uma heresia direito. Sabe por quê? Eu vou dar uma definição de heresia para vocês. O que é um herege? Um herege é aquele que sustenta de forma pertinaz uma doutrina heterodoxa. Eu resumi aqui o conceito, mas o catecismo usa esse termo. Pertinaz. O que é ser o sustentar de forma pertinaz? Não é o cara falar uma coisa no improviso e soltar uma coisa fora da doutrina católica. Se o cara faz um pronunciamento, né? E eu não tô falando só do Papa não, qualquer pessoa, tá? Você vai lá, faz uma fala. E aí talvez, movido por um respeito humano, você vai lá e dá uma escorregada e fala um negócio que não é heresia. Ou que é contra a doutrina católica. Você é um herege? Não! Você cometeu um pecado venial, ou dependendo da situação, mortal, mas você não é um herege. Ser um herege, meu querido, dá muito trabalho. Você tem que ser um cara que está convicto, pertinazmente, ou seja, na insistência ele vai. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. E aqui, como é público, vocês, pelo amor de Deus, tá? Vocês aí que gostam desse cara que eu vou falar, vocês botam a mão na consciência, tá? Porque eu vou citar fatos aqui, tá bom? Não deveria fazer isso, porque o cara tá vivo, mas paciência. Leonardo Boff. As gemidinhas que vamos dar lá atrás. O Leonardo Boff, ele não acredita que o demônio exista. Então eu tô dando um exemplo muito específico aqui. Esquece a teologia da libertação, pega a pessoa lá. Ele não acredita que o demônio exista. Para ele não existe inferno. Certo? Isso é uma doutrina heterodoxa. Claramente heterodoxa. Não faz parte da doutrina da fé. Está indo contra a tradição da igreja. Está completamente... Assim, está errado o suficiente para eu me sentir confortável de trazer isso aqui publicamente. Ele já falou em diversas entrevistas que o demônio não existe, o inferno não existe, isso aí é uma invenção medieval para fazer o povo, não sei lá. Beleza. Se ele fala isso numa entrevista, por falar isso, ele é herege? Não. O que é ser um herege? É ele acreditar isso. E escrever um livro sobre isso. Depois dar palestra sobre isso. Depois sustentar isso num julgamento. Depois continuar e pertinazmente defender aquele... Entendeu? Então eu vejo na internet muita gente fazendo o seguinte. Pega uma fala lá de um padre num podcast. Aí esse padre no podcast falou uma abobrinha lá. Herege. Gente, pelo amor de Deus, larga de ser retardado. O cara o cara errou. Mas não é um herege. Ainda mais quando o cara vira e pede desculpa. Ó, gente, falei tal dia lá, aquela coisa lá, ó, vacilei.
Ele passou longe de ser um herege. Entendeu? Aí o fulano lá fala em uma entrevista lá, falou um negócio, herege. Não. E tem um outro detalhe. Quando a gente fala de hereges, tipo Ariano, tá? Que é um herege já. Esses caras, irmão, esses caras não são burros não, tá? Esses caras são muito inteligentes, cara. Ariano, Finney, Marciano, saca? Nestório. Esses caras são muito inteligentes, cara. Dá muito trabalho ser herege, velho. Ser herege é um trabalho assim, ó. O cara sua a camisa pra ser um herege. Ariano sustentou a tese dele a vida inteira. Saca? Lutero sustentou o fim da vida toda aquilo ali. Entendeu? Então, entenda uma coisa. Pra ser herege, você tem que ser pertinaz no erro. Você tem que ser católico. Você não pode pegar uma pessoa que não é católica e chamar ela de herege. É ridículo. Dá vontade de rir. Saca? Ah, o Mahatma Gandhi é herege. Não, filho. Nem católico ele não é. Saca? E dá trabalho. Então, gente, vamos subir um pouco o sarrafo aqui, né? Vamos ter uma conversa um pouco mais... Francisco é verdadeiro, ele tá soltando heresia, rodo. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Os bons teólogos, os grandes teólogos, assim, que a gente tem hoje em dia, geralmente não estão na internet. Saca? Geralmente, não é uma regra, né? Tem exceções, mas geralmente os grandes não estão na internet. Porque eu acho que eles não têm paciência pra ouvir tanta merda, entendeu? Igual nós tem, né? Então eu acho que é por isso. Vamos lá. Bund saiu pra ali, vamos pegar mais uma aqui. Ok. Sou seminarista. Nas missas internas, somos incentivados a tomar a comunhão por nós mesmos. Eu deixo de comungar, pois o documento Redemptionis Sacramentum, no parágrafo 94, por causa do Redemptionis Sacramentum, no parágrafo 94. Existe alguma exceção? Tá, vamos lá. Eu vou primeiro explicar aqui, depois eu vou contar o que eu faço, certo? Isso aconteceu comigo esse fim de semana. Participei de uma missa e aí na hora da comunhão o padre foi entregando a hóstia para as pessoas, aí a pessoa ia lá, molhava no sangue de Cristo e comungava. Eu falei, ai pai, o que fazer nesse momento? A missa foi válida, tá? Eu participei da missa, eu vi, ela foi válida. E aí eu entrei na fila da comunhão já pensando o que eu faria, né? E aí, quando chegou na hora, o padre estava oferecendo ali a Eucaristia, eu segurei minha mão para baixo, eu segurei a mão com o pulso assim, para ele perceber que eu não iria levantar minha mão. E aí ele administrou a comunhão direto na minha boca, eu estava em pé, e aí foi do jeito que deveria ser, né? Eu não molhei, não comunguei em duas espécies ali, e passou. Vamos lá. Tá errado. Tá errado, gente. Não pode fazer isso na missa. Não existe nada que preveja que o fiel administre em si mesmo, sabe, a Eucaristia. Não prevê. Que o fiel vá lá entende? Pegue a hóstia, comungue.
Entende? Se não prevê, não pode. Tá? É assim que funciona a regra. Se não prevê, não pode. Porque tem duas formas de você lidar com uma regra. Você pode ter a regra aqui. Se não está proibido, pode. Ou se não está escrito, não pode. Na liturgia católica é a segunda. Se não está escrito, não pode. Ok? E aí eu vou lá. Qual que é a forma correta de comungar? Você pode comungar de joelhos ou em pé, recebendo na mão ou direto na boca. Ah, mas eu acho, caguei porque você acha. A regra é essa. Tá bom? Se você acha que não pode ser na mão, não comunga na mão. Ok? A regra é essa. O que eu faço? Como é que eu comungo? Eu comungo em pé na boca. Por quê? Porque eu quero. E isso basta. Porque eu quero que seja assim. Ok? Eu sou gordinho, sabe? Ajoelhar pra mim é mais incômodo, entendeu? Eu vou em pé na boca, porque eu não gosto de pegar na mão. Pau na máquina. Ah, eu vou diferente. Beleza, vai com Deus. Se tá dentro de uma dessas regras, é em pé ou de joelho, na mão ou na boca, tá valendo. Você não pode se servir. Ponto final. O que eu faço numa situação como essa? Se o sacerdote coloca para os fiéis se servirem da Eucaristia, o pecado é do sacerdote, não dos fiéis. Tá bom? E não comungar me dói no coração. Então eu opto pelo mal menor de Santo Agostinho. Qual é pior? Pegar a Eucaristia e se autosservir na comunhão? Ou não comungar? No meu juízo, não comungar é pior. Se servir é outro mal também. Mas não foi um mal que eu causei. Não sou eu que desejo aquilo. Eu sou contra aquilo. Então, juntando essas duas informações, primeiro que não sou eu o causador desse problema. E segundo, que eu julgo que comungar é sempre a melhor opção do que não comungar. Se for necessário, eu vou lá com o coração apertado, coração doendo, coração sangrando. Acho muito ruim quando isso acontece. É um negócio assim, desgraçado de ruim. Mas eu vou. Ok? Eu sei que tem gente que é adepta da ideia de que eu tinha que ser um revolucionário e ir lá e brigar. Eu não sou comunista. Eu não gosto desse trem de revolução. Desculpa, eu sou católico. Católicos são elegantes. Entende? E é isso que eu vejo que as pessoas não entenderam, saca? Que é a coisa mais difícil do que a gente imagina. Essa postura de ajoelhar e ficar lá ajoelhado, sabe? Que postura revolucionária, saca? Isso também não é coisa de católico. O padre que deixa o povo se servir não tá tendo a postura de católico. E o católico que fica lá revoltado, vamos lá! Tradicionalistas do mundo inteiro, univos! Pô, mas que pensamento comunista, revolucionário! Larga de ser besta! Entende? O trem é mais difícil, filho. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você fica com essa postura aí, você também tá tendo uma postura muito revolucionária. Nada católica. Sacou? Eu não sou barraqueiro. E aí eu vou lá e faço uma reparação. Faço uma oração de reparação no momento da comunhão mesmo. É o que eu posso fazer, cara. É o que eu posso fazer. Entende? É o que eu posso fazer. Eu sei o meu lugar nesse rolê. Eu sei o meu lugar nesse rolê. Eu sou leigo. Eu ficar gritando. Entende? Entenda esse ponto, tá? O católico que se rebela contra os erros da igreja tem a postura de Lutero, não a postura de Francisco de Assis. Tá? Tem a postura não de Teresa d'Ávila, não de São João da Cruz, que foram verdadeiros, sabe, homens que venceram as crises da igreja.
Foi com santidade que a igreja foi reformada, não com revolta, saca? Então me fala, um católico que vai lá e pá, eu só vou receber se for na boca, e para, e fica lá, e briga com o ministro da Eucaristia. Você acha que parece muito mais com o quê? Com São Francisco de Assis ou com Lutero martelando as 90 teses lá? Desgraçado os dois. Os dois. Um que acha que vai mudar a igreja por revolução e o outro que não sabe respeitar a liturgia da igreja católica. Os dois extremos são desgraçados. Igualmente. Tá ajudando em nada esse povo. Nada. Sacou? Então, eu sou a pessoa que prefere sofrer. Eu sou a pessoa que prefere carregar a cruz. Saca? E sofrer as dores de uma igreja que sofre. Que sofre. Eu prefiro sofrer com a igreja. Entende? Na esperança de que Deus não desampara ela. Deus mandará santos para esses tempos. Saca? Cadê a fé de vocês? Até quando vocês vão ter essa postura pelagiana de acreditar que é sua revolta que vai mudar a igreja? Não vai. O máximo que vai fazer é virar um Lutero da vida. Entende? Não vai chegar em lugar nenhum. Vamos lá, bundes? Vamos lá. Vamos lá. O pessoal hoje aqui tá meio fraco, K2. O pessoal ainda não mandou pergunta pra mim. Acredita? Ai. Eu tô escolhendo aqui, porque pergunta demais. A propósito, pessoal, quem quiser pagar um superchat aí, fazer uma pergunta, faz aí que depois eu vou printar tudo e ver o que a gente responde na próxima, que for ao vivo, viu? Fenomenal. Deixa eu responder essa aqui só pra eu relaxar. Essa aqui é muito boa. A descoberta de extraterrestres acabaria com a nossa fé? Por favor, me ajuda com essa dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Jesus Cristo veio para salvar o homem. E a Igreja Católica precisa definir o que é homem. E a igreja define isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de Santa Carona, onde eu explico quais são esses pontos. São 5, tá? Não me lembro agora de cabeça. Mas são 5 pontos que definem o que é o ser humano. Nenhum deles é a carga genética. Nenhum deles é DNA. Então significa que se acaso surgirem extraterrestres que cumprirem com esses 5 fatores, é possível sim, tá, que haja uma discussão se eles vão ser batizados ou não. Existe essa discussão. E existem teólogos que trataram sobre isso. Santo Tomás de Aquino é um deles, inclusive. Por incrível que pareça, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo detalhando mais essa resposta, porque ela é muito boa. Santo Tomás de Aquino trata, sim, sobre extraterrestres, se eles poderiam ser batizados ou não, sabe? E não acabaria com a nossa fé mesmo. Até porque, como eu já disse, teve teólogo, né, que há quase 100 anos, há quase 1000 anos, que já tratou do assunto. Então a igreja está muito antecipada em muitos assuntos. Então pode deixar que lá no ano 3000 tarará, quando acharem os ETs, a igreja já vai estar lá, ó, com os textos empoeirados já, ó, sobre o assunto. Pode deixar que a igreja não vai começar a teologia sobre os alienígenas, não vai começar do zero. Já tem texto escrito sobre isso. Então, assim, com muita paz no coração, pode dizer que não acaba mesmo com a nossa fé. E vai dar muita discussão. Nossa Senhora! Espero não estar vivo nesse dia, porque vai dar muita confusão. Né? Pessoal conversando, opiniões, porque já vai ter internet também, né? Internet é a tristeza, né? E aí vai ser complicado. Mas a igreja não vai deixar de existir, e ninguém vai perder a fé, e nada vai deixar de
de ser por conta disso, não. A igreja já tem pontos escritos. E detalhe, tá? A igreja tem 2 observatórios, não sei se você sabe disso. Observatório astronômico. Um fica em Castel Gandolfo, lá perto de Roma, e outro fica nos Estados Unidos. Então, a igreja tem 2 observatórios. E um dos chefes do observatório já fez um texto falando sobre isso já. Nossa, eu preciso muito fazer esse vídeo, porque eu tenho muita referência que eu tô lembrando aqui que eu já li, que eu não trouxe. Mas no vídeo de Santa Carona eu cito essa do observatório, tá? Então vai lá pra você acompanhar, e pode ficar tranquilo que não, tá? Se os alienígenas cumprirem esses quesitos, eles serão até batizados. Acredite se quiser. E modéstia à parte do Santa Carona. Vídeos que envolvem ciência e fé no Santa Carona são muito bons, hein? Nossa, a gente gosta muito. Meu Deus do céu. A gente gosta demais da conta. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. O Observatório dos Estados Unidos fica no Texas, não é? Eu acho que é. Você tá olhando aí? Não. Acho que a gente comentou alguma coisa. Sim. Eu acho que é no Texas. Ou se não é em Texas, eu acho que é em Nevada. São 2 observatórios que o Vaticano tem. E tem muito tempo que tem, viu? Não é uma coisa recente, não. Tem bem uns 50 anos aí que o Vaticano tem o observatório de Castel Gandolfo. Peraí que eu tô selecionando aqui. Por que Nossa Senhora faz tantas aparições? Essa é uma pergunta boa. Por que Nossa Senhora aparece tanto, né, para as pessoas? Detalhe. Essas aparições, elas são experiências místicas. Elas são uma exceção, tá? Não é o modus operandi, não é o jeito que tem que ser. Então, geralmente, quando Nossa Senhora aparece, ela aparece para pedir às pessoas que elas recuperem a fé. E, geralmente, as aparições, quando verdadeiras, trazem muitos frutos mesmo, assim, é um negócio assim bem... Eu tive em Guadalupe agora, mês passado, e foi assim, impactante, sabe? A fé daquele povo, é um negócio assim, absurdo. Então, assim, missas diárias, todas lotadas, eu fiquei assim, abismado. Quando eu fui em Fátima do mesmo jeito, Lourdes do mesmo jeito, Medalha Milagrosa do mesmo jeito, são aparições que chamam muito, né? O povo tem a fé revigorada, sabe? Naquela região quando Nossa Senhora aparece. Então eu chamaria de focos de esperança, quando Nossa Senhora dá gotas de esperança para um povo, né? Por exemplo, a Mãe do Mundo de Quiberro, na África, né? Que tem muito a ver com relação às guerras que estavam acontecendo naquele povo lá. Então Nossa Senhora ela aparece para atender uma demanda daquele tempo, daquela região. Vamos pegar o exemplo de Fátima, por exemplo, né? Ela aparece no fim da Segunda Guerra, ou fim da Primeira Guerra, tá? Ou se não me engano, acho que a Primeira Guerra não tinha nem acabado ainda, 1917. Acho que nem tinha acabado, acho que ela vai acabar em 19. Então estava no meio da Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora vai falar a respeito dos perigos do comunismo que estava surgindo naquele período, né? Estavam crescendo bastante. E aí é onde ela vai falar da Rússia espalhar seus erros pelo mundo, né? E tal, aquela bem forte, né? Essa aparição. Percebe que Nossa Senhora de Fátima aparecer só faz sentido para aquela época. Se Nossa Senhora de Fátima aparece hoje, não faz sentido, perde o... Então, geralmente, as aparições são mensagens que ela traz para um povo de uma época específica e de forma extraordinária. Não é o jeito que a Igreja Católica funciona, não é o que se espera, né, para santificar os povos. São bondades de Deus que deixam que milagres como esse aconteçam, tá bom? E vale lembrar, a Igreja Católica, e aí é uma coisa que vai ser assim polêmico, né? A Igreja Católica é muito cética com aparições de Nossa Senhora. Geralmente, quando Nossa Senhora aparece, a igreja tem a primeira postura da igreja é duvidar. A primeira postura da igreja é duvidar. Então, você vai reparar que sempre acontece isso. O pastorzinho de Fátima foi falar para o bispo de Nossa Senhora. O que o bispo fez? Duvidou. Juan Diego foi falar com o bispo. O que o bispo fez? Duvidou. E isso não é maldade, não é falta de fé do bispo. Não, esse é o jeito que a igreja age. E é o jeito que os bispos são ensinados para agir. Isso é uma instrução da Igreja Católica. Para que os bispos
não entrem de cabeça nas aparições, mas pelo contrário, tenham o pé atrás. Então, acredite, se você vê Nossa Senhora e for contar pro seu bispo, ele vai duvidar de você. E o trabalho dele é duvidar de você. Exatamente para sustentar se essa aparição é verdadeira ou não. Isso é um cuidado da igreja. Não é maldade dos bispos, não é falta de fé deles, é um cuidado da igreja. Não acreditar, sabe? Para que a gente consiga colocar à prova essa aparição para ter certeza se ela é verdadeira ou não, né? Então, são mensagens, milagres para um povo de uma certa época por um motivo, né? E aí Nossa Senhora aparece, geralmente as pessoas não acreditam muito, o povo acredita, mas os bispos não muito, né? E aí depois, com os frutos, nós percebemos que era algo verdadeiro, né? E que foi uma bondade de Deus para o mundo. E geralmente os santuários marianos são lugares que carregam uma vibe, né? Eu não sei falar a palavra certa. Elas têm um espírito oracional. Eu não sei explicar para vocês, gente, mas, por exemplo, em Lourdes, mano, dá uma vontade surreal de ser santo, você não faz ideia. Sério, você vai em Lourdes, cara, te dá uma vontade de ser santo, de se consumir por Jesus Cristo, sabe? De amar nosso Senhor Jesus Cristo até o último minuto, entende? Que é esquisito, irmão. É esquisito, te dá vontade de rezar, de se confessar, de ir na missa. Fátima, do mesmo jeito. Você chega em Fátima, te dá uma vontade de rezar, uma vontade... É muito doido esses santuários, sabe? Esses santuários são... Você chega em Guadalupe, cara. Chega em Guadalupe, cara, dá uma vontade de ir pro céu, sabe? De morrer por Jesus Cristo. Cabulosa. Então, assim, a aparição, ela deixa rastro. E é um rastro que marca aquela região de uma forma avassaladora, né? No caso de Fátima, eu diria que a cidade inteira é assim. Você anda na rua, mano. Eu fui na lojinha de celular uma vez comprar uma capinha de celular. A rua da cidade, ela ai, cara. Vocês precisam fazer uma peregrinação, quem puder, tá? Indico muito que vocês façam. Vale muito a pena. Tem tempo ainda, Bundes? Temos para mais uma, mas eu queria só fazer um adendo. Pode fazer. Em relação ao cuidado que a igreja tem com as aparições marianas, que inclusive Medjugorje ainda não foi considerado uma aparição válida, tá, pessoal? Porque eu vi muita gente ainda comentando que a igreja, ela falou que tudo bem. A igreja falou que tudo bem, que a peregrinação para lá traz frutos. Só isso. Exato. Nada além disso. Não houve uma aprovação de Medjugorje, tá? E eu sei que vai vir alguém que é fã de Medjugorje. Não, mas não foi. A igreja reconheceu os frutos da peregrinação para Medjugorje. Não é o mesmo que acontecer que da aprovação de Lourdes e de Fátima, por exemplo, tá? Não é. Então, faz isso não, tá? Então pode ir para Medjugorje, tá top, mas não é aprovado desse jeito, não. Tá? Mais uma? Mais uma. Vamos lá. Para fechar a saideira? Deixa eu só escolher aqui. Quebrar penitência é pecado mortal? Já respondi essa, Matheus. Você respondeu. Pô, você respondeu. Só que eu não tenho certeza se foi aqui, tá? No programa. Acho que foi em outro lugar. Sério? Aham. Eu vou responder aqui também, então. Então vai. E aí, na dúvida, a gente vê depois. Tá. Quebrar penitência é pecado... Ah, respondi. Acabei de lembrar. Foi aqui mesmo? Foi aqui. Eu lembro da resposta. Porque na hora que eu fui montar a resposta na minha cabeça, veio aqui a resposta. Já respondi já. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, essa aqui é boa. O que seria exatamente um cardeal? Respondi essa aqui já? Acho que não. Então tá bom, vamos lá. Gente, o que seria exatamente um cardeal e qual a diferença dele para um bispo comum? Beleza. Gente, a hierarquia católica, ela é uma realidade do direito canônico. Tá? E aqui eu vou tentar ilustrar com livros, tá? Para você poder entender. Cadê meu código de direito canônico, Jesus? Tá aqui. Vamos lá. Nós temos dois livros aqui,
na nossa frente que representam assuntos distintos da Igreja Católica. No primeiro deles, nós temos o Catecismo da Igreja Católica. Aqui estão as verdades de fé. Então é no Catecismo da Igreja Católica que nós vamos ver aquilo que os fiéis devem crer. Então é aqui que você vai estudar sobre Maria ser imaculada. É aqui que você vai estudar sobre a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que você vai ver sobre os sacramentos da igreja, né? Você vai ver ali, por exemplo, o que o batismo faz no coração da pessoa, o que a confissão faz na alma da pessoa, né? O que a missa faz na igreja. Isso aqui está aqui, tá? Isso aqui são aquilo que o fiel deve crer. Aqui é o Código de Direito Canônico. Isso aqui são leis, entendeu? São leis, são as regras da igreja. Então aqui está falando qual é a função de uma diocese, aqui está falando como é que você deve punir um padre se ele faz uma coisa errada, aqui está falando como é que funciona com relação ao dinheiro dentro da igreja, né, da distribuição do negócio, as funções de um pároco. Isso daqui muda, tá? Isso aqui pode ser reescrito várias vezes e pode ser que você escreva tudo do zero. Pode. Aqui não. Aqui é dogma. Aqui é o que o fiel deve crer. Entendeu? Então vamos lá. Nós temos uma realidade que está na fé da igreja, que é o sacerdócio, que faz parte primeiro do sacerdócio comum de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo fiel pelo batismo ele é sacerdote. E existem aqueles sacerdotes, aqueles fiéis, que são escolhidos por Deus para exercer uma função especial dentro da igreja, que é se tornarem ministros do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que são as pessoas que celebram missa. Isso daqui está na revelação da igreja. A gente chama de sacramento da ordem. Então no sacramento da ordem você tem 3 graus do sacramento da ordem. Graus: diáconos, presbíteros e bispos. Gravou comigo? Os 3. Não tem mais. Acabou. O que existe é diácono, presbítero e bispo. Ficou claro aqui? Beleza. Aqui vai ter os títulos que esses 3 podem receber. Então, diácono, presbítero e bispo tem aqui, acabou, morreu, já era. Tá aqui. Na regra da igreja, na lei da igreja, existem títulos que eles podem receber por conta da sua função. Então vamos lá. Se um padre é chamado para trabalhar no Vaticano, lá na Cúria Romana, esse padre recebe um título, que é um título de monsenhor. Inclusive o monsenhor ele pode vestir uma roupinha parecida com de bispo. Uma pessoa desavisada vai achar que é um bispo, mas não, é um padre, tá? Ele é um monsenhor. Monsenhor é um título dado aos padres. Qual que é a diferença do monsenhor para um padre? O título que ele recebeu. Qual que é a diferença de um doutor para uma pessoa que não é doutora? O título. Sacou? Tem bispos que cuidam de arquidioceses. Os bispos que cuidam de arquidioceses, os bispos que cuidam de arquidioceses são chamados de arcebispos. Tá fazendo sentido? Ok. Acho que até aqui tá claro, né? Existe um título que você dá para bispos e padres, que é o título que se recebe aquelas pessoas que são convidadas a colaborar diretamente com o Romano Pontífice no governo da igreja. São convidados a colaborar com o Papa no governo da igreja. Diretamente. Essas pessoas elas têm a obrigação de eleger o Papa, elas têm a função de chamar a atenção do Papa quando o Papa se equivoca, certo? Eles têm, por natureza,
a obrigação de fazer um acompanhamento mais próximo do Romano Pontífice. Esses padres e bispos que recebem esse título nós chamamos de cardeais. Só que cardeal, historicamente, era todos os padres que pertenciam ao clero de Roma, da Diocese de Roma. Com o tempo, a igreja foi deixando essa interpretação e começou a expandir os cardeais para o mundo todo, porque fazia mais sentido ter cardeais ao redor do mundo todo. Então, o que é um cardeal? Geralmente é um padre ou bispo que recebeu um título chamado cardeal, o título do cardinalato. Ele se torna um cardeal e ele tem a tarefa de ajudar o Romano Pontífice no governo da igreja. Então eles são a pessoa que tem o direito de chamar o Papa numa conversa, de corrigir o Papa. Entendeu? Porque eu vejo muita gente virando assim, várias pessoas corrigiram o Papa. São Paulo corrigiu o Papa. É claro, ele é São Paulo, filho. Quem que é nós para se comparar com São Paulo? Pelo amor de Deus. Então tem alguém que pode chamar a atenção do Papa? Tem. Quem é? Cardeal. É a função do cara. Um cardeal que geralmente costuma fazer isso, né? É um cardeal chamado Cardeal Burke. Ele costuma dar umas correções no Papa Francisco. Mas ele pode, ele é cardeal. Eu e você não somos cardeais. A gente tem que ficar no nosso buraquinho, entendeu? A gente tem que se resumir a nossa insignificânciazinha. Existem pessoas que têm esse cargo, são os cardeais. E qual que é a diferença dele para um bispo comum? O bispo comum cuida da diocese, certo? Mas geralmente os cardeais também são bispos. Então, do ponto de vista da fé, eles são iguais. Por exemplo, o Papa. O Papa é um bispo. É o bispo de Roma. Só que ele tem um título, só que no caso do Papa, ele não é simplesmente um título como o de cardeal ou de monsenhor, né, que é um título do direito canônico. Não, não, não. No caso do Papa, ele tem um título, mas é um título que vem da própria revelação. Deus quis que um fosse o primeiro, né? Então, o título de Papa, ele é um título que carrega consigo profecias e muito... Resumindo, não se compara o Papa com o resto, tá? Nunca, nunca se compara o Papa com os demais... com qualquer católico. Você não compara o Papa com qualquer católico que seja, tá? Por mais elevado que seja, entende? O cara que entrou no cargo de Papa é outro rolê, ele é outra história. Talvez a gente gaste um tempo explicando sobre isso. Fechou? É isso, gente. Inclusive, por falar em Papa, cadê ele? Achou! Olha, gente, hoje à noite nós vamos nos encontrar na Jornada da Formação Católica. O último dia, não perca por nada nesta vida, porque hoje tá um dia muito especial. Eu quero muito me encontrar com você lá, tá? Não deixa pra depois. Fechou? Aulona, hein? Aulona. Aulona. Não. Hoje vai ser, arrancar o pica-pau do oco. Você tá por fora. E não esquece de rezar por ele, tá? Não esquece de rezar por ele, porque... ele precisa. Um beijo no Papa, esse líder maravilhoso. E não se esquece que a gente se encontra sempre aqui nessa delícia canal. Um beijo no coração de vocês e tchau. Testando seus conhecimentos sobre a fé católica. Putz, estou lascado. Você sabia que quando nós rezamos o Pai Nosso que estais nos céus, o céu que a gente fala não é o céu que a gente vê quando a gente olha para o alto? Você sabe o significado do termo católica quando a gente reza o credo? Creio na Santa Igreja Católica. E não me vem com esse papo só de universal, porque universal você já sabe o que é, né? Eu não estou suportando mais. Como é que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, se a Bíblia fala que Jesus teve irmãos? Essa você sabe responder, não sabe? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Olha, se você não consegue responder com segurança as perguntas tão básicas da nossa fé, é porque tá faltando uma coisa. Tá faltando formação. E sabe onde você encontra a resposta para todas essas perguntas e muito mais? Você encontra aqui, no amarelinho. Se você nunca leu o catecismo, ou já leu e teve dificuldade de entender, ou até lê com frequência, mas acha que pode aprofundar ainda mais, eu tenho um convite para você. Nos dias 11, 12 e 13 de março, nós vamos fazer a nossa Jornada da Formação Católica. Lá, a gente vai se aprofundar nesse cara aqui, no amarelinho, e aprender tudo o que você precisa para ser um católico de verdade, como a igreja ensina e como Deus espera de cada um de nós. Se prepara, porque vai ser uma jornada sem volta. Tá pronto?